Hoje nós vamos relembrar a história do apóstolo Pedro, de como foi o chamado dele para se tornar o principal discípulo de Jesus. E nós podemos adiantar que no início, Pedro era um homem não muito diferente de nós, com seus altos e baixos, seus medos, seus erros, mas o encontro com Jesus gerou em Pedro uma profunda transformação que você vai acompanhar a partir de agora. Pedro nasceu e cresceu num lugar sem muita expressão, nas proximidades do Mar da Galileia, que na verdade nem era um mar, mas sim um lago de água doce, ao norte de Israel. Naquela época, as pessoas mais cultas e importantes procuravam viver na Judéia, porque lá era uma região mais desenvolvida. Mas Pedro vivia na Galileia, lugar de pessoas mais humildes, e era do mar da Galileia que Pedro tirava o seu sustento. Pedro era um pescador, ele levava uma vida extremamente simples, era um homem comum, não tinha popularidade, nem muito estudo, não tinha uma família tradicional, rica. E com certeza, tanto ele quanto qualquer outra pessoa que o conhecesse, imaginava que Pedro iria passar o resto da sua vida sendo pescador na Galileia. Não havia outra expectativa para ele naquele lugar. Mas Deus tinha novos rumos para a vida de Pedro. Na verdade, Pedro iria ter uma participação muito especial no maior acontecimento de todos os tempos, que seria o ministério de Jesus na Terra. E o surgimento do cristianismo anunciando uma salvação ao mundo. E Deus estava preparando todas as coisas para que o caminho de Pedro e de Jesus se encontrassem. E contrariando toda a lógica, Deus definiu que Pedro seria o líder do grupo de discípulos de Jesus. Mesmo que houvessem muitas outras figuras notáveis e homens instruídos que certamente haviam naquela época, os olhos de Deus se voltam para um simples pescador. Deus enxergou potencial em Pedro. Deus observou algo de valor nele. Talvez porque, de certa forma, Deus se agrada em ver a fé de um pescador tem fé na vida. Inclusive, a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fato é que todo pescador decide viver por fé. Todo pescador é perseverante. Toda vez que um pescador se levanta para mais um dia de pesca, é necessário uma boa dose de fé para subir num barco, remar mar adentro e lançar as redes, mesmo que ele não consiga ver os peixes na profundidade das águas. E esse era o contexto da vida de Pedro. Ele tinha que ter fé para continuar pescando. Mas não era tarefa fácil permanecer na fé, permanecer confiante quando os resultados não chegavam. E aconteceu uma certa vez que Pedro passou uma noite inteira no mar e não conseguiu pescar um peixe sequer. Então ele retorna à praia, já era de manhã, e provavelmente Pedro pensava: o que será de mim se essa escassez de peixe continuar? Então ele desce do barco e começa a lavar suas redes. Mesmo desapontado, preocupado, Pedro decide lavar as redes. E por quê? Porque ele precisava estar com tudo pronto para o dia seguinte. Um pescador tem que depositar a sua confiança no dia de amanhã, acreditar que os peixes vão aparecer numa outra oportunidade. E então, as redes lavadas significam que Pedro, apesar das suas frustrações, ele estava tentando fazer a sua parte, agindo com prontidão e com a persistência que um pescador deve possuir. E todas essas experiências de Pedro como pescador era a escola da vida e serviram de preparação para ele aprender as lições que uma faculdade não daria a ele. Deus estava canalizando situações do cotidiano de Pedro como pescador, situações tanto positivas quanto negativas, para levar Pedro ao próximo nível. Pedro passaria a ser um pescador de homens, pescador de almas para o reino de Deus. E fato é que Pedro não conseguiu pescar nenhum peixe naquela noite, já era uma interferência de Deus, interferência necessária para proporcionar a Pedro uma experiência maravilhosa que estava por vir. E nesse dia em que Pedro não estava passando por um bom momento, enquanto Pedro lavava suas humildes redes, acontece bem diante dos olhos dele o cumprimento de uma profecia muito antiga do profeta Isaías, sobre a chegada do Messias. A profecia que todo israelita esperava se cumprir. O Messias era muito aguardado, porque ele vinha trazendo libertação e salvação para o mundo. O profeta Isaías havia dito o seguinte: na terra de Zebulon e na terra de Naftali, junto ao mar da Galileia, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Agora eu quero que você preste bastante atenção para entender essa profecia do profeta Isaías.
Pedro, enquanto estava lavando as suas redes ao lado do barquinho dele, ali era uma região muito bem movimentada por causa do comércio de peixes. E de repente Pedro foi abordado por Jesus, que acabava de chegar. Jesus pede para subir no barquinho e ali mesmo ele começa a anunciar a sua mensagem de salvação pela primeira vez para um público numeroso. E ali, na região que Pedro estava, era a terra também conhecida como a terra de Zebulon e Naftali, que fica às margens do Mar da Galileia, igual a profecia fazia menção. Pedro, naquele dia de desapontamento, era parte do povo que estava sentado em trevas, conforme estava descrito na profecia. Pedro e o povo estavam vivendo um período em que todo mundo estava meio que anestesiado, não sentia mais a presença de Deus, estava vivendo uma frieza espiritual. E a maneira com que eles cultuavam a Deus não atendia às expectativas do próprio Deus. O coração do povo estava distante, estava perdendo a conexão. As pessoas até iam ao templo para cumprir o ritual de oferecer um cordeiro para o perdão dos pecados, conforme a religião da época ordenava. Mas Deus havia percebido que não estava acontecendo o verdadeiro arrependimento e o abandono do pecado. Então, por esse motivo, Deus falava que o povo estava assentado em trevas, na sombra da morte. Mas naquele dia, Pedro e os demais viram a luz que é Jesus Cristo. A luz chegou até eles e Jesus dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava anunciando um novo tempo, então a multidão começava a avaliar a sua conduta, o seu coração. E a mensagem que Jesus estava transmitindo naquela manhã abraçava a alma dos ouvintes. Estava tirando cada um das suas distrações terrenas e promovendo uma reaproximação daquelas pessoas com Deus. As palavras de Cristo estavam trazendo entendimento, revelação daquilo que Deus planejou desde a fundação do mundo, que eram planos de santificar e purificar a cada um de nós e nos dar uma morada eterna no céu, porque a terra é um lugar condenado à destruição, segundo as Escrituras. Então, nesse cenário, Jesus se proclamou como o novo caminho que conduz a humanidade ao Pai. E Jesus veio como um embaixador do reino dos céus, enviado para essa terra com a missão de nos fazer cidadãos e herdeiros do reino de Deus, nos resgatando do domínio da maldade que age nesse mundo. E quando Jesus acabou de falar, convidou Pedro para lançar suas redes ao mar. Pedro iria atender esse pedido de Jesus, mas antes ele disse: mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a sua palavra então eu vou lançar as redes. E para a surpresa de Pedro, ele fazendo tudo exatamente como Jesus disse, lançou as redes e pescou uma grande quantidade de peixe, a ponto da rede quase se romper. Então Pedro ficou comovido ao ver que Jesus fez ele prosperar num lugar improvável, um lugar onde ele havia dito que não havia peixe. E um dos companheiros que estavam em um outro barco foram ajudar Pedro e encheram os dois barcos, de tal maneira que quase afundava. E Pedro, olhando para aquela pesca tão maravilhosa, ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a dizer: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador. Mas Pedro disse isso devido ao grande espanto que se apoderou dele, porque era um milagre muito grande recolher tantos peixes daquela maneira. E na sua humildade ele se sentiu indigno de receber aquela dádiva. E ele tinha ouvido a mensagem de Jesus naquele dia, que falava acerca do arrependimento dos pecados. E ele reconheceu que era um pecador, mas ele cometeu esse equívoco de achar que Jesus deveria se afastar dele por isso. Mas Pedro iria entender mais tarde que, na verdade, Jesus veio ao mundo justamente por causa dos pecadores. Então, Jesus disse a Pedro: não temas, Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. Então, Pedro leva o barco para a terra novamente e deixa tudo ali, inclusive os peixes, para seguir Jesus. E assim, Pedro se tornou, de fato, um pescador de homens. Pedro trocou o Mar da Galileia pelo mar das multidões, retirando as pessoas de uma vida sem Deus para viver uma vida de fé, de bondade, de justiça. Pedro deixou as redes e passou a lançar a palavra de Deus por onde quer que ele fosse, levando esperança para as pessoas. E Pedro, no começo da sua trajetória, representa cada um de nós, porque a Bíblia fez questão de nos mostrar que Pedro não nasceu pronto para seguir Jesus. Pedro não nasceu pronto para ensinar a palavra de Deus às pessoas. Pedro vacilou por muitas vezes. Pedro duvidou de Jesus antes dessa pesca maravilhosa. Pedro, certa vez, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, quis fazer o mesmo
mas ele quase afundou na água por falta de fé, mesmo estando ao lado de Cristo. Uma outra vez, Pedro, quando avistou homens armados que vieram prender Jesus, Pedro agiu com violência, ele decepou a orelha de um dos soldados. Pedro negou Jesus por 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus diante daquelas pessoas que estavam questionando ele do lado de fora do lugar onde Jesus estava sendo julgado, porque Pedro teve medo. Mas o maior acerto da vida de Pedro foi aprender a amar Jesus e perceber o quanto que Jesus é misericordioso. Foi isso que fez Pedro superar as suas fraquezas, os seus medos, os seus defeitos, porque Jesus, ao ressuscitar, foi procurar Pedro novamente. E Pedro tinha voltado ao seu antigo ofício de pescador, porque ele estava envergonhado de ter negado Jesus 3 vezes. Então ele não sentia mais digno de ser um apóstolo. Mas Jesus, para curar essa culpa de Pedro, perguntou a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro 3 vezes disse, sim, Senhor. Então, a partir daí, Pedro recebeu uma libertação daqueles pensamentos acusatórios que ele tinha. Então, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida dos meus. E foi isso que Pedro fez. Pedro andou por muitos países anunciando a palavra de Deus. Ele foi revestido com o poder do céu para anunciar a palavra. E ele deixou até os mestres da lei surpresos por ver como que ele se expressava com eloquência, porque sabiam que ele veio de um povoado simples, que ele não tinha estudo. Mas o poder de Deus agiu em Pedro a ponto dele falar de maneira tão divina sobre a salvação e o poder do sangue de Cristo na cruz para perdão dos pecados e para a promessa da vida eterna que Ele tem para nós. E concluindo o vídeo de hoje, nós percebemos através da vida de Pedro que Jesus não espera estarmos prontos para segui-lo. Ele espera que possamos aceitar o seu convite e na caminhada com Ele vai nos aperfeiçoando dia após dia. Assim, Jesus fez com Pedro e Ele continua chamando homens e mulheres para caminhar com Ele, porque existe uma herança que Ele deseja nos conceder no céu. Existe uma grande salvação à nossa disposição.